Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Up, aqui no Pod Up Studios, que é o primeiro estúdio de gravação de podcast de Luiz Eduardo Magalhães. É um estúdio editável que você pode vir para cá, construir o seu podcast, trazer os seus convidados, inclusive trazer os seus patrocinadores e ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com podcast. Então, é uma oportunidade, Luiz Eduardo Magalhães, para você empreender, para você desenvolver sua marca e atrair mais clientes no seu nicho. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, um amigo meu, professor Júnior. E aí, Júnior, seja bem-vindo ao Pod Up. Bom demais, Marco. Quero agradecer já a oportunidade, né? É um prazer estar aqui nesse momento aqui, podendo dividir um pouco da nossa história, né? Nosso conhecimento aí. Tem a passar pra galera. Legal. Júnior, eu conheci o Júnior como treinador. Ele é o meu treinador de artes marciais, de Muay Thai e boxe, aqui no Luiz Eduardo Magalhães. E é uma pessoa que tem uma experiência de vida, né? A gente vai conhecer um pouco aqui da história do Júnior, tanto no esporte como na vida pessoal. É um cristão também, né? Então a gente compartilha de muitas crenças aí e muitas experiências. E Júnior, você... Conta aí como é que é a sua família. Você é casado? Tem filho? Cara, hoje eu sou muito realizado, né? Com a minha família. A minha esposa Tássia. E hoje com a minha pequena Aurora. Né? Aurora, qual a idade da Aurora já? Tá com 2 meses, cara. 2 meses, meses, né? Uma alegria que veio pra nossa vida aí. Realmente... visar o futuro agora pensando na Aurora. A Aurora que nasceu 15 dias depois da minha filha. Vai ser amigas, né, Marco? Quando a Samela estava grávida, a esposa do Júnior, a Tássia, estava grávida também. É verdade. E elas estavam ali compartilhando aquela ansiedade. Bastante momentos. De chegar a criança. Inclusive já compartilhamos momentos aí, né, da Aurora com a Antonella. Tem até fotinha pra gente fazer já o antes e depois, né? Vamos lutar juntas lá no tatame. Vamos lutar juntas no tatame. As duas que já nasceu com sangue já de lutadora. Verdade. Mas como foi que você conheceu a Tássia? Cara, Tássia foi uma paixão, cara. Depois de um retiro. Esses retiros, cara, esses retiros tem história, viu? Fui pro retiro. Quem é cristão aí já foi em retiro, sabe? Retiro tem história. Fui pro retiro através de um convite, né? Da irmã dela. E chegando lá, são 4 irmãs, né? Uhum. São duas gêmeas, né? Na verdade, 2 pares de gêmeas. E vi aquele negócio muito interessante, as meninas muito cativantes ali, bacana. E, rapaz, meu olhar foi diretamente pra Tássia, né? Até no início até ela não acreditou, né? Mas assim começou, cara. Né? Fui bem sincero ali pra ela. Cara, em 2012, cara. 2012. 2012, ali a gente acha que teve o primeiro contato. E aí, vi ela, cara, já conversamos bastante, vi que realmente eu tinha um sentimento ali por ela. Aí começamos a conversar e realmente deu bacana, né? Deu certo, graças a Deus eu consegui. Que legal, que legal. E virou minha esposa hoje, né? E vocês casaram quando? Casamos em 2017. 2017. Né? Tivemos aí uma trajetória de namoro, noivado, né? E aí veio o casamento, tão sonhado casamento, né? E ela gosta de luta também? No início não gostava não, viu, Marco? Cara, no início, quando eu lutava nos campeonatos, e ela não gostava nada, né? Até eu pensei que isso seria um empecilho na nossa vida, né? Porque você era muito apaixonado por luta, Eu gostava demais, né, cara? Falei, caramba, é a paixão que eu tenho. E eu quero que uma esposa que me acompanhe, né? Que me... entenda e apoie também. Sim, justamente. E quem não pratica, é difícil entender um pouco, né? Realmente, cara. Porque assim, você vai lutar, literalmente, né? E ninguém quer ver você apanhando, né? Exatamente. Então, assim, realmente... Mas ela entrou? Ela começou a treinar? Aí, o que eu vi? Eu vi uma oportunidade de falar assim, caramba, eu vou mostrar pra ela o que é a luta, né? E aí, comecei a ingressar ela no Muay Thai. Quando ela começou a praticar o Muay Thai, aí ela começou a observar, caramba, é bacana. E aí, ela foi tomando gosto, cara. Aí, acabou esse empecilho. Falei, caramba, pronto, virou junto comigo agora uma atleta, né? Que legal, que legal. E isso quando, mais ou menos, que ela começou a treinar? Ela começou a treinar, a gente já tava, o quê? 1 ano de casado já. 1 ano de casado. 1 ano de casado, a gente começou comecei a introduzir ela na luta e ela começou a gostar. A gente já tinha um contato maior ali em casa, né? Uhum. Então, poderia dar uns treinos mais particulares para ela e ficou bacana. Ela começou a gostar demais. E hoje ela deu a pausa por causa da gestação, mas ela tem vontade de voltar a treinar?
tem vontade. Ela até pede para mim direto, você precisa me dar aula particular. Você precisa dedicar um tempo para mim. Eu falei, vou dedicar sim. Casa vou de dedicar. ferreiro, né, espeto de pau. E a gente acaba pecando nisso, viu, Marco? É, a não gente tem jeito. quer dar muita atenção aos outros clientes, por questão financeira também, a gente está sempre querendo adaptar mais uma Sim. pessoa e acaba esquecendo dos nossos. E eu falo para ela, a gente vai dedicar um tempo para você voltar. E logo, logo ela vai voltar a treinar, então, né? Justamente, agora... O resguardo é sempre importante, né? Ainda mais que ela foi uma gestação, foi cesárea, né? Parto cesárea. É bom ter esse período de recuperação, mas é um esporte que dá para você adaptar ali e voltando aos poucos, né? Muita gente associa, principalmente o Muay Thai, a um esporte de altíssima intensidade sempre. Mas tem como a gente conciliar, tipo assim, diminuir a intensidade, ser uma coisa mais leve, mais divertida, né? Como que você enxerga essa visão? Porque muita gente tem essa barreira de entrar nesse esporte justamente por medo. Será que eu vou chegar lá, vou me machucar? Será que eu vou chegar lá eu consigo fazer um cardio? Né? Como que você enxerga? Tipo assim, os seus clientes, por exemplo, todos eles são perfil de competidor ou não? Justamente, a minha visão, né, quando eu comecei a ministrar aulas, né, foi justamente separar os dois nichos, tanto a parte de atleta, lutadores, como a parte de ingressar todo mundo. Todo mundo é capaz de fazer a luta, todo mundo é capaz de fazer o Muay Thai, né? Tanto, independente da idade, a gente consegue abranger todo mundo. Essa foi uma visão que eu sempre tive para poder realmente fazer com que eu abraçasse todo mundo, né? Então, ao contrário de que muita gente pensa que a luta é somente para quem quer trocar porrada, não, cara. A luta ela tem um potencial muito grande de alívio de estresse. A galera que vem do trabalho, da rotina, sim, da vida, vem com a cabeça muito cheia. E um dos meus maiores clientes são justamente essa galera que está vindo de um estresse muito, muito crítico, cara. Nossa, que legal, hein? E a galera realmente quer aliviar a cabeça. E como é que é o feedback da galera? Cara, Depois uma maravilha. você No primeiro treino, Marco, na primeira oportunidade de dar aula experimental, ela fala, caramba, eu preciso disso, né? E eu sempre falo isso, ó, a minha visão nunca foi somente ensinar a luta para você. A minha visão é que você venha para cá e você se sinta bem. Você comece a entender que você é capaz de fazer algo que você não imaginaria acontecer, né? Você conseguir dar pancadas, liberar o seu estresse de uma forma divertida, né? Então, assim, você não vai ter contato de pancada com... Lógico, tem um público que quer esse perfil, mas a gente consegue diferenciar. E eu vou dizer para você, 90% do meu público é essa galera que quer... Não quer brigar. Que não quer brigar. Eles querem desestressar. Essa é a maior público, descarregar, né? Ali o estresse no esporte. Mas e o lutador que quer treinar também? Tem espaço para essa galera lá? Sim, com certeza. Né? Hoje a gente está treinando lá uns meninos, né, na nossa academia para poder estar estreando. Né? A gente temos o Daniel, tem o Felipe, meu próprio irmão, o Igor. Né? A gente está sempre fazendo um treino mais forte. Né? A gente separa essa galera que gosta de trocar porrada. A gente não pode perder a essência também. Eu sou essa galera que gosta de trocar porrada. Marco também gosta de trocar uns dois murros. Então, assim, a gente está preparando uma coisa que eu sempre entendi, é que a gente não pode colocar ninguém despreparado para poder lutar. Ali a gente está colocando uma vida em jogo, né? Então, essa parte eu levo muito a sério, né? Daniel sabe muito bem disso, que eu sempre falei para ele, você vai estrear quando você estiver bom, quando eu ver que você tá bom, né? Lógico que a primeira luta ali vai ser algo que muitas das vezes a gente não vai se agradar de algumas coisas, mas vai ser um aprendizado muito grande. Aprendizado. Né? Porque a luta também não é só a parte técnica, né? E isso influencia muito. E a experiência, né? O fato de você lutar, soma muito. Obviamente que a parte técnica eu acho que é o mais importante. Sim. Mas a pessoa tem que estar com a mente preparada. A mente preparadíssima. Se você tiver com a mente abalada, cara, você não consegue desenvolver o jogo que você treinou todo esse tempo para poder estar ali no cima do ringue, em cima do octógono. Parece que esquece tudo, né? Aquele famoso branco. Tudo. Deu branco. Dá um branco, cara. Aí... Que era pra fazer mesmo. Por isso que a cabeça do atleta ela tem que estar sempre saudável, cara. Ela tem que estar preparada e falar assim, eu vou conseguir, eu tô preparado para isso, né? Para pressão, porque realmente é uma adrenalina esquisita lá em cima, cara. Né? Para quem lutou já sabe que realmente a adrenalina ali, a galera gritando o teu nome. E aí sabendo você que fala, outra pessoa quer te matar do outro lado, né? Você pensa, é eu ou ele, né? Ou ele cai ou eu vou cair. Ou ele cai ou eu vou cair. Então, realmente, a gente tem esse espaço para atleta também, Marco. Né? A gente está treinando os meninos lá e vamos estrear em breve aí, vai ter muita coisa boa. E assim, uma coisa que eu ouvi alguém falar é que o seguinte, que atleta dá muito trabalho. Rapaz.
O que você tem a dizer sobre isso? Porque você atua com um público realmente um pouco diferente, né? Do que é o objetivo da maioria das academias. Que eu acredito que a maioria das academias, elas tentam passar uma imagem de que você tá lá para se tornar quase que um samurai mesmo para guerra. E como você mesmo falou, nem todo mundo tem esse perfil. Tem muita gente que quer lá só para desestressar. Mas comparando os dois públicos, por que o atleta dá tanto trabalho? Cara, primeiro que o atleta, inicialmente, ele não dá lucro nenhum. Ele dá trabalho, porque existe tempo para treinar ele. Você abdica do seu descanso para poder formar um campeão, cara. Então, a parte técnica, a parte de trocação de porrada, você tá ali propício a se machucar. Porque você tá treinando um cara de alto rendimento, né? Então, você abdica do seu descanso para poder treinar o cara. E, às vezes, ele tá cometendo algum erro, pecando em alguma coisa, e você precisa não agir como um amigo ali. Você tem que agir como um treinador, né? Ele tem que escutar muitas verdades. E não dá para massagear ego de atleta, cara. Ele tem que estar sempre pensando que ele precisa melhorar. Ou seja, isso gera um ambiente já meio de desconforto. De né? desconforto. Porque você tem que jogar duro com ele nas palavras também. Né? A gente teve uma experiência de um atleta que chegou realmente só para competir. Né? E eu já passei umas regras iniciais para ele ali. Só que logo no começo ele não conseguiu cumprir com essas regras. E eu falei para ele, para ser um atleta precisa... Diz aí, quais são mais ou menos as regras aí que você... Cara, primeiramente comprometimento total com os treinos. Os horários. Horários literalmente seguido à risca, cara. Então, assim, treino de comprometimento nos treinos, a parte alimentação, a parte física. Tem muito atleta que gosta de... né, que tá tentando, na verdade, ser atleta, gosta muito de festa, gosta muito de... E essa parte, cara, não anda com o atleta. Você tem que saber diferenciar o que você quer. Não tem como. Você pode olhar, todo atleta de rendimento, ele tem que renunciar a muita coisa, cara. Então, isso já bate de choque para quem quer ser atleta. Você fala, caramba, eu vou abdicar das minhas vontades para poder seguir. Isso é realmente isso que eu quero? Não sei se você já viu uma entrevista com o Muhammad Ali, que eles perguntaram para ele justamente isso, qual que era a parte mais difícil, né, para você se tornar um grande lutador igual ele era. E ele falou bem assim, a parte mais difícil é ficar longe da bebida, longe das festas, longe da mulherada. Então, isso aí é uma das regras que você impõe para o cara ser ser treinado por você para competir. Com certeza, né? E não é todo mundo que tá disposto não a fazer isso. Não é todo mundo que tá disposto. Né? Aí, no meio da caminhada, cara, muitos desistem. Muitos falam assim, cara, não é isso que eu quero. E aí você vai ver realmente quem vai querer ser atleta, né? Por causa, quando a gente bate de frente com esses sentimentos, com essas abdicações, essas vontades, o cara realmente... Uma das coisas também importante é o primeiro contato dele com uma luva mais forte. Luva mais forte é o quê? Uma trocação de porrada mais forte. Você que vai lá servir, você é o garçom Isso. que vai servir, né, num você tem prato que fazer bem... o teste, né, cara? Vai chegar lá no prato, vou te oferecer hoje aqui uns golpes mais fortes, né? Justamente, aí quando chega nessa área, quando o cara sente a pressão da diferença, né? É diferente você estar trocando porrada às vezes ali na aula, de aula comum, e você passar por um teste. A gente chama de teste do fogo, né? Você fala assim, vou realmente ver se é isso que ele quer. E quando ele tem o primeiro contato de uma luva mais pesada, de uma trocação mais pancada, dele ver o que é um knockdown, o que é cair numa lona, o que é cair no chão. E aí ele fala, caramba. Não quero isso pra mim, não. Eu falo isso porque, assim, aquela vez que você simulou, já teve num treino que ele simulou como se ele fosse bater forte. Obviamente que ele não bateu. Mas você sente só da pessoa vir com um golpe com mais pressão... Dá medo, Dá medo, cara. Dá medo. Você sente assim que você fala, vou morrer. É o tal da galera falar o sangue no olho, né? Se você tiver sangue no olho, tu encara, senão tu abandona, cara. Um negócio assustador, né? Assustador. E é a realidade da luta, né? Na luta ninguém vai ficar batendo em você como tá batendo. Cara, o cara vai pra lá pra arrancar sua cabeça, velho. Ele fala assim, é eu ou ele, né? Então, assim, a gente tem um atleta lá que passou por esses testes, né? Passou e continua firme. Continua firme lá, a gente vai estrear ele, né? Qual que é a previsão aí? Cara, tem até um evento de boxe previsto aí, né? Tanto o Muay Thai como o boxe a gente vai tentar encarar. Pra estrear, ele precisa ter esse contato com o público, com aquela pressão de que quer subir num ringue ou no octógono, que a galera esteja ali
torcendo por ele, para ele passar por esse teste também, né? Da primeiro contato ali. É importantíssimo também. Muitas das vezes a pessoa faz uma primeira luta e ele passa por aquela fusão de sentimentos, cara, dentro dele, que ali vai diferenciar se realmente ele vai continuar ou se ele vai parar. Isso é importante também, né? A gente já conseguiu estrear alguns atletas que ficamos só na estreia. É mesmo? Ficamos só na estreia. Não quis Ele mais. viu que aquela pressão ele não aguentaria, né? Então, é outro mundo, né? a gente entendeu que a parte psicológica é praticamente fundamental para a parte da luta, cara, psicologicamente. E além disso, você falou que o atleta profissional ele dá muito prejuízo. Em questão de material, assim, dá muita diferença? Primeiro que os caras batem forte pra caramba, né? Os caras estão treinando. Tem que aprender a bater mais forte, né? Então, assim, gasta saco de pancada, gasta manopla, tie pad. E aquele atleta, praticamente, ele vira bolsista, né? Ele não paga pra treinar, né? Então, a gente tem que justamente dedicar o nosso material, dedicar o nosso tempo para poder fazer com que ele fique bom. Para depois dele ter estreado, conseguido umas chances bacanas, conseguir entrar num evento bacana para depois trazer retorno. Então, assim, durante esse tempo, cara, é prejuízo. Prejuízo Mas assim, é legal, cara. Material é legal porque sempre você, quando entra em uma academia, você quer ver o cara que é bom, né? Fala assim, aquele cara troca porrada. Então, assim, sempre tem um pupilozinho na academia que você fala, aquele cara, eu tenho um sonho de fazer uma luva com aquele cara, né? Eu tenho a vontade de trocar uma porrada com aquele cara para me sentir realmente como que é, né? Essa troca de nível. Então, assim, é bacana estar sempre tendo alguma pessoa de ponta na academia, cara. Que legal. Mas assim, como pessoalmente, a sensação de você ver um atleta profissional evoluindo tecnicamente, até quando você vai fazer uma luvinha com ele, isso dá uma sensação assim de, caramba, a missão que você tá conseguindo executar aí. Sensação de dever cumprido, né, cara? Você fala assim, caramba, o garoto tá ficando bom. O moleque tá arrebentando. Aí você fala assim, um cara que não sabia nada, você começar a trocar uma luvinha com o cara e o cara começar a responder à sua altura. Que legal isso. Você fala, que bacana, cara. Conseguimos realmente fazer um atleta. Mas já aconteceu do pupilo superar o mestre? Eu sei que a sua história é longa, nós vamos ainda destrinchar ela. Sim. Mas já teve algum pupilo seu que você falou, caramba, esse moleque tá melhor que eu? Não no sentido de experiência, mas conseguiu desenvolver técnicas, habilidades, reflexos para conseguir ter uma luta realmente pau a pau. Assim, a gente... Ou ainda não? Esse é um tema que muito gera polêmica, porque assim, a gente pensa sempre, né, o cara nunca vai superar o mestre, né? Nunca vai superar. Só que a gente tem que abrir muitos olhos para isso, porque às vezes a idade conta muito. O nível, né, que ele tá novo, o garoto tá novo, tá todo vapor, né? Mas, cara, particularmente nunca aconteceu. Sempre quando veio alguma luva mais pesada, eu vou responder à altura. Né? E aí ele vê que fala assim, poxa, eu não vou entrar aqui não, porque senão eu vou me arrebentar. O nível aqui é outro. Né? Aconteceu de um atleta lá querer aumentar um pouco o nível, né? Eu respondi à altura e ele foi... Não, eu queria saber, se teve algum cara lá ousado? Sim, já teve. Achando que era bom demais e queria peitar com você? Já teve, realmente. Me conta essa história aí. Eu entrei bacana, né? Falei, vou entrar pra testar o Mas galo, ele queria né? fazer uma luvinha com você? Sim. Ele que pediu ou você que botou ele pra Não, trocar eu que a gente contigo? começou, né? Eles estavam fazendo a luvinha, eu entrei ali. Eu falei, vou a oportunidade pra mim testar ali. Aí entrei nessa oportunidade, ele tava bem afoito esse dia. E aí ele conseguiu acertar uma mão boa, cara. Pegou no meu rosto, né? Aí eu falei, vamos dizer assim, tá abrindo as asas, né? Eu falei assim, agora eu vou colocar ele no lugar dele, né? Não pra mostrar que eu sou melhor do que ele, mas pra ele entender que... Existem outros níveis. Existe outro nível. A cabeça, pensar onde você vai entrar de forma correta. E aí ele encaixou essa mão e eu falei, agora é a oportunidade de eu ter pra mostrar pra ele um outro nível, né? E aí foi aí que eu apertei um pouco a mão nele e... conseguindo dar um knockdown nele, né? Ele caiu pela primeira vez. Caiu apagado. Cara, ele perdeu ali tudo que ele sabia, ele esqueceu, cara. Ele vinha me abraçar para querer prender o jogo e não conseguia, né? E aí eu mostrei para ele, realmente voltei, dei um outro knockdown nele. E ele acabou falando, caramba, o buraco é mais embaixo. E sempre tem isso, sempre né? tem, a gente vê cara. nos filmes isso muito acontecendo, né? Eu esqueci o nome daquele filme lá, que tem um
cara fortão, assim, que luta muito bem, que sempre... Todos esses filmes é clássico, na verdade. Sim. Vinham os pupilos de outros mestres. E querer provar. Desafiar e geralmente acaba tomando um pau, né? Por isso que é bacana, Marcos, você tá sempre treinando, cara. O cara tá sempre com um nível em dia pra poder... E tem que ter humildade também no esporte, humildade, pra que... Se chegar, você tem como se garantir, né? Você tem como se garantir. Você tem que mostrar que realmente você não é um qualquer um, né? Você tá ali por um motivo. Você conquistou tudo aquilo ali, né? Engraçado, porque nos filmes também tinha essa questão de ter aqueles mestres que nem eram tão bons assim. Eles abriam escolas apenas para fins financeiros. E tem muito vídeo na internet aí da galera que os caras que sabem lutar vão nas academias para desafiar os professores, né? E às vezes o cara que não é tão bem preparado, só abriu para ganhar dinheiro, acaba levando um pau. E assim, acaba isso que mancha o nome daqueles profissionais que têm competência. E assim, você acha que hoje tem muita escola de arte marcial com profissionais assim que não são tão qualificados para ensinar? Eu sei que, obviamente, mesmo que um professor seja muito bom, com certeza vai ter alguém que consiga vencer ele, se fosse para uma luta. Mas em termos de preparação para conseguir ensinar, um professor exige que a pessoa tenha uma experiência de luta, né, ou uma graduação dentro do seu esporte, para ele conseguir fazer isso. Mas você que está dentro do esporte, você enxerga hoje no cenário brasileiro que isso virou quase que algo comercial, que as pessoas abrem mais para ganhar dinheiro e os professores não estão tão bem preparados assim? Pois é, Marco. Realmente, com esse avanço da tecnologia, todo mundo tem acesso, né, cara? E isso, nessa parte de abrir academias, abrir CTs de treinamento, aumentou também. Então veio uma galera realmente que não tem conhecimento nenhum, cara. Isso é chato. Lógico, todo mundo tem oportunidade, mas que seja uma oportunidade clara, né? Que você buscou um conhecimento para aquilo, cara. Né? E a gente sabe que em todo ramo tem os maus profissionais, né? Todo ramo vai ter, cara. Picareta. Sempre vai ter o picareta com visão só no dinheiro. Isso é chato pra arte. Mas também tem um ponto positivo que vai diferenciar quem são os bons. Sim. Isso vai diferenciar realmente aquele cara sabe. E o próprio tempo, Marco, mostra isso. As pessoas vão vendo que realmente são de verdade. Né? E vai saindo dos picaretas, né? A gente já teve essa situação na nossa academia de um cara chegar realmente de ele reconhecer que ele estava treinando com um cara que não sabia. Imagine, né? Isso fica feio pro próprio cara, né? Ele queima e esses caras não duram, Marco. Esses caras não duram. Uma hora eles vão ver que não tem como mais ir para frente, né? Então, assim, a qualificação sempre importante, cara. Né? Tá sempre no Muay Thai, por exemplo, como é que funciona a graduação? E qual que é a sua graduação no Muay Thai? Primeiro explica como que funciona a graduação, né? A graduação, a gente tem 3 critérios, né? Tempo de treino, a parte da nomenclatura hoje, da forma que a gente trabalha, e na parte técnica. Então, assim, você tem que ter um tempo específico, você tem que saber os golpes que vocês estão fazendo e ter domínio realmente da técnica, né? Então, assim, a gente respeita esses 3 requisitos, né? Então, eu já faço o quê? Vou para 14 anos já 14 anos de Muay Thai. E como é que é os níveis de graduação? Inicialmente, começa com a branca, né? Praticamente todas as artes ali começam com a branca. No jiu-jitsu é faixa. No Muay Thai a gente não usa faixa, no Muay Thai a gente usa prajete, né? Prajete. Muitas pessoas ainda confundem com o tal do Kruang, né? Que são duas peças que usam no braço para poder diferenciar ali a sua academia ou até o amuleto sagrado de acordo da Tailândia, né? E a gente, como graduação, usa o prajete. Que é como se fosse uma faixa, uma cordazinha que a gente usa no braço. Né? Junto no braço esquerdo. E aí tem cores. Tem cores, né? Começa ali da branca amarela. Para a pessoa pegar a branca, ela precisa passar por No mínimo, Marco, 3 meses de treino. No mínimo. No mínimo 3 meses de treino. Para você pegar ali a parte da base, a parte da iniciação dos golpes, né? Aí a gente seleciona uma lista dos que estão capacitados. E aí, muito contrário do que as pessoas pensam, acha que todo mundo pode graduar. Não é assim. Realmente, todos são capazes, né? Mas você precisa passar por um teste antes, né? Porque como que eu vou te avaliar sem ter um requisito de avaliação? Exatamente. Né? Porque o Marcos, eu gosto mais do Marcos do que do Daniel. Não é isso. A forma, se você realmente está capaz, eu vou analisar isso, né? E a gente faz uma pré-lista, a qual você vai ser selecionado e você vai para a parte da avaliação.
Então, funciona dessa forma. E assim a gente vai aumentando, de 3 em 3 meses, de 6 em 6. De acordo com o grau for aumentando, a gente vai demorando mais, porque assim, Marco, você está formando um futuro professor, cara. Exatamente. Você está formando um futuro professor. Então, assim, ele não pode... tem que ser o ninja, ele tem que ser o cara da técnica. Não, não só isso. Ele tem que ter uma mente muito boa. Ele tem que ter responsabilidade. Então, isso tudo anda junto com a graduação, cara. Tem que ser um cara realmente preparado para receber aquele nível que ele está prestes a receber, né? Interessante. Mas quais são as cores, então, assim, do branco até qual cor? Cara, são quantas graduações? São, se eu não estou enganado, são 14, cara. Nossa, isso tudo? É muita cor. Nossa, eu acho branco, amarelo, amarelo com branco, verde, verde com branco. Aí vem o azul, azul com branco, marrom, marrom com branco, vermelho, vermelho com branco. Sempre tem um brancozinho que passa entre elas. E aí eu tô sonhado preta, né? A preta é a última? Não que é a última. Segundo a tradição tailandesa, né? Preta. Aí tem um preto com branco. Aí vem prata e depois o ouro. Que a gente costuma ver esses senhorzinhos, né? Esses mais velhos, né? Sim. Que já estão há anos na arte, que já fez um trabalho bacana no Muay Thai, que a gente chama de grão-mestre, né? Sim. Que é os caras que já fez história na luta. Que eles têm esse pragede. Que tem um pragede. Que legal. E é interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente associa a evolução dentro de uma arte marcial apenas com a técnica, né? Mas essas artes marciais mais antigas têm toda uma cultura por trás. E você falou aqui sobre a Tailândia. O Muay Thai, como é que é a origem dessa arte marcial? Ela não é brasileira, né? Igual existe o Jiu-Jitsu, que é brasileiro, ela não é brasileira. Ela é tailandesa. Como é que funciona? Quais são os princípios assim do Muay Thai que você pode falar para nós assim? O Muay Thai, né? Já fala logo do Thai, né? Vem da Tailândia, oriundo da Tailândia. O Thai significa isso, Tailândia? Tailândia. Essa eu não sabia. Né? O Thai de Tailândia. Então, assim, na verdade o Muay Thai, cara, ele veio bem depois, né? Que o Muay Thai ele virou esporte de competição, né? Antigamente era o Muay Boran, né? O Muay Boran era uma arte que foi desenvolvida para a guerra. Foi desenvolvida para justamente ajudar ali os tailandeses na invasão na época da China, para poder se protegerem, né? Desenvolveram. Tem até o Rei Tigre, né? A comemoração de Nakhon-Don-Ton também, que todo ano tem na Tailândia, né? E eles endeusam esse cara justamente porque ele venceu, né? Ele foi preso. E para ele ser liberto, ele precisava vencer os atletas do cara, né? Da região. E ele conseguiu vencer e foi liberto. Hoje ele é consagrado na Tailândia, né? E essa história é real? Essa história é real. Até hoje tem estátua dele na Tailândia, né? Esse cara é endeusado lá. Então, assim, a origem na Tailândia, né? E o Muay Thai, ele surgiu bem depois com a prática do esporte. Aí incrementaram as luvas, tempo, colocaram um ringue e começaram a disputa ali dessa parte da luta, né? Da competição. Da competição, né? Se tornou um esporte Se tornou um esporte. O Muay Thai já veio como esporte, né? E aí a base, velho, Tailândia, cara. Muita gente desce pra Tailândia para buscar conhecimento e tem a parte cultural, né? E assim, muitas pessoas que não praticam esportes, eles têm uma dificuldade de diferenciar as artes marciais, né? Todo mundo, por exemplo, conhece o MMA porque é uma arte livre, né? Sim. Como é que significa o nome MMA? Artes marciais mistas. Artes marciais mistas, né? Então você pode usar ali todas as artes marciais. É o famoso vale tudo. Antigamente, né? Realmente. Era chamado de vale tudo, né? Que hoje já não vale tudo assim, mas graças a regras, Deus, né? Mas quando você entra para os esportes individuais, existem alguns estigmas que a galera, né? Pelo menos quem não tem contato com a arte tem, né? A gente tem até o meu cunhado, que ele tinha um preconceito com o Muay Thai, porque ele não conhecia de perto, então o que ele acompanhava era o que ele via de fora. E aí ele teve a oportunidade de conhecer e gostou bastante, inclusive. Verdade. Só que, por exemplo, quando a gente fala de jiu-jitsu, todo mundo imagina duas pessoas bolando no chão. Assim, bolando no chão. Sim. Quando a gente fala de boxe, todo mundo imagina as duas pessoas trocando porrada. Fora disso, existe uma dificuldade muito grande das pessoas diferenciarem, por exemplo, kickbox, karatê, Muay Thai, essas artes que têm as suas peculiaridades. Não é igual, Muay Thai não é igual ao kickboxing, certo? Não, tem suas... O que você diria, então, que caracteriza bastante o Muay Thai?
que você pode falar bem assim, ó, através dessas características aqui da arte marcial, a gente consegue caracterizar o Muay Thai na luta? O Muay Thai, cara, primeiramente ele é específico na questão de regras, né? Ele foge de todas as outras regras do MMA, do kickboxing, do karatê. As regras do Muay Thai são específicas, até é bem difícil de arbitrar uma luta de Muay Thai, porque é levado vários requisitos em questão, né? Então, assim, o que você vai diferenciar do Muay Thai? O Muay Thai é usado, a gente chama a luta das 8 armas. É usado os 2 punhos, os 2 cotovelos, 2 joelhos e as 2 pernas, né? Os 2 pés para fazer os chutes. Então, é considerada a luta das 8 armas. Então, assim, isso é característica do Muay Thai. Outra coisa, a movimentação, a base do Muay Thai, né? A postura da forma do Muay Thai é específica. A gente vê tem muita gente que confunde o Muay Thai com o kickboxing, né? O kickboxing é uma luta muito, vamos dizer assim... Dinâmica. A movimentação é muito grande, né? Eles estão preocupados em volume, muito volume. Mão, chute, tem que falar, né? Kickboxing, né? Já fala logo chute e soco. Sim. O Muay Thai, ele já é uma... tanto que a Muay Thai, cara, é interessante que é lutado com uma música. Então, é com uma música. Tem uma música específica. Mas isso é obrigatório? Assim, faz parte a nível da tradição, Tailândia, sim, faz cara. Parte da no tradição. Brasil tá chegando muito isso. A galera já tá começando a usar a parte da música, né, específica do Muay Thai. Então o Muay Thai é mais parado. Mais parado. Então o ele é muito do Muay Thai de não é volume, é contundência. Contundência. Violência, resumindo. O Muay Thai, quanto mais violento, melhor. Como o kickbox é muito volume, o Muay Thai é o contrário. Não busca tanto volume, mas busca realmente o poder do golpe. Então, assim, quanto mais estrago tu causar no seu adversário, melhor. Não tem esse negócio de pontuação. Bati na cabeça é um ponto, bati na costela é um ponto. Não. É o quanto que você causar de dano no seu adversário. Né? Por isso que é difícil arbitrar, né? É difícil, cara. Porque você precisa avaliar o tanto que aquele golpe, Aí tem os golpes limpos, tem os golpes com bloqueio, que realmente ali vai causar um peso a mais na sua luta, né? Então, assim, a parte... É como se fosse, a gente cita como se fosse uma corrida de cavalo, cara. Às vezes você tá vendo um atleta ali que saiu na frente. Isso não quer dizer que ele já está com a vitória e ganha. No Muay Thai, a luta começa muito devagar, muito de estudo, a músicazinha vai tocando no ritmo lento, você vai dançando. De acordo com os rounds, essa música vai aumentando o ritmo e os atletas começam realmente a soltar o seu poder, né? Então ali, às vezes você saiu na frente, só que chegou no meio da caminhada, você cansou, e aquele cara que começou bem fraquinho, ele passa na tua frente e lá no 5º round ele consegue ganhar. Então, assim, nem sempre aquele que começou batendo vai ganhar. Você tem que respeitar a parte da diferenciação dos rounds. É uma corrida. Legal. Você tem que manter aquele ritmo até o final. Quem conseguir ser mais violento até o final. Conseguir mais violento até o final. Falando em violência, o Muay Thai tem esse estigma. Cara... Esse estigma que é difícil principalmente tirar os cotovelos, hein, Marco? Os Mas cotovelos, por que, cara. Então? Por que existe esse estigma no Muay Thai, que é uma arte marcial extremamente violenta? Justamente por causa... O cotovelo, cara, é algo muito específico, cara. A luva tem muita cobertura, né? Tem a parte ali do acolchoamento. Mas o cotovelo ele não tem proteção. Eu falando a luta a nível profissional, né? Não tem proteção nos cotovelos. Então, quando entra um cotovelo, cara, principalmente testa, supercílio, cara, rasga na hora. Isso aqui é uma navalha, né? Então, como é uma luta que é feita somente em pé, não tem como o cara escapar pro chão para tentar uma imobilização, como o jiu-jitsu, como o MMA trabalha. O Muay Thai é somente trocação em pé. Então, você caiu, você precisa levantar, contado o tempo e você precisa guerrear de novo, cara. E tem vários estilos de luta, né? E principalmente as lutas mais sangrentas são a que trabalha na curta distância, que trabalha muito cotovelo. É o que mais rasga, muito cotovelo. Aí, quando entra, cara, é aquele sangue para todo lado. E muitas das vezes o cara não consegue nem lutar mais justamente porque o sangramento está muito alto. Aí por isso que tem esse estigma aí dessa luta ser muito violenta. Mas hoje a gente consegue colocar num campeonato amador, com a cotoveleira, para quem não quer, né, ter todo esse dano, né? Se expor demais, a gente consegue colocar umas cotoveleiras para entrar como se fosse uma luva, né? Então, assim, a gente consegue agregar aí bastante. A gente fala que o Muay Thai é violento, mas depois que você começa a acompanhar, que você começa a assistir luta,
parece que esses caras não sentem esses golpes, né? Eu acho que do Muay Thai, das artes marciais que eu consigo observar, e essa é uma avaliação minha, parece que é a arte que os profissionais têm a maior resistência para receber golpe, né? A absorção de golpe que a gente fala, né? Que tem melhor absorção de golpes é a galera do Muay Thai. Tanto é que no Muay Thai você não fica fugindo do golpe, né? É muito difícil a pessoa fugir. Ou ele tenta defender o golpe, ou ele absorve o golpe, né? E de onde você acha que vem essa resistência? Porque são seres humanos iguais os outros, né? Existe algo no treino do Muay Thai, ou nessas pessoas, ou é a mentalidade, né? O porquê que o profissional, o lutador do Muay Thai consegue absorver tanto golpe em detrimento de outras artes marciais? Cara, eu creio que a preparação física, né, é muito rígida, né? E a questão da absorção dos golpes, de você receber tanto impacto, cara, você vai criando uma armadura, cara. Seu corpo vira uma armadura. Porque, justamente, a gente costuma ver, antes dos caras começar o treino, os caras fazem uma corridinha de 10 km. 10 km. Né? Os caras, antes de começar, eu vou aquecer, cara, ali, deixa eu correr 10 km. Vou aquecer, os caras fazem 10 km e volta e tá com todo o vigor, cara. E não é treininho de 1 hora, 2 horas, os caras ficam 4, 5 horas na parte da manhã, tem a parte de descanso e à tarde eles já voltam a treinar de novo, mano. É de 2 a 3 treinos por dia, cara. Então os caras são uma máquina, velho. Então tem até a parte técnica, tem a parte da explosão ali do treino, tem a parte funcional, tem a parte de reabilitação, muitas das vezes de um certo golpe o que causou lesão, que ele vai ser tratado ali. Então, assim, tudo isso requer uma preparação de um atleta, né? Então, assim, o Muay Thai, cara, ele trabalha muito justamente essa parte do condicionamento, cara. Então, o cara, quando entra no ringue, velho, o cara realmente já passou ali por muita coisa. Muita coisa mesmo. E como é uma luta bastante em pé, que só trabalha a trocação, então, assim, eles automaticamente, cara, criam uma resistência muito grande. Porque não tem como ele correr. Não tem como ele puxar, não tem como ele mobilizar. Ele precisa lutar, cara. A todo momento ele precisa estar lutando. Então, assim, isso vai criando uma carcaça, mano. O cara vai ficando realmente uma arma de bater, cara. E aí vai diferenciar. Quem tem mais resistência, quem tem mais resistência, acaba perdendo a luta, né? Muito chute na canela, no antebraço. Então, assim, quem consegue resistir mais... É impressionante. Eu fico impressionado com a resistência. É incrível, mas realmente cara. Os caras são treino, outro nível, Vem do treino. Porque a gente pensa que o treino é só bater, mas faz parte do treino levar porrada também, né? Justamente. Já vi vídeo na internet dos caras treinando, levando porrada na barriga. Você só vai aprender a ter resistência se você tomar porrada, cara. Não adianta o cara falar assim, não, eu só bato na manopla, eu só bato saco de pancada, mas você não faz um sparring, cara, você não vai ser resistente nunca. Nunca, 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 nunca. Então, essa resistência vem através das pancadas, cara. Eu vou falar a minha experiência porque talvez, não sei se, como você já tem mais experiência, não sei se você tem essa memória presente, mas eu tenho essa memória muito presente. Eu comecei a treinar tem pouco tempo e a primeira vez que eu fui fazer um sparring, que é aquela trocação de porrada, que eu levei uma porrada na cabeça, minha cabeça ficou doendo o dia todo, né? E hoje eu já faço lá, às vezes a gente faz, né, vários minutos lá trocando, levo porrada na cabeça. E não é a mesma coisa, né? Não sinto mais. Eu não sinto mais, de verdade. Às vezes até quando eu tô fazendo trocação com meu irmão ou com o Danilo, eles ficam com medo que acerta na minha cabeça. Mas eu realmente já criou uma resistência. Eu não sinto o impacto que eu lembro que eu senti na primeira vez que eu não esqueci. Primeira vez que eu levei a porrada na cabeça, eu não esqueci. Foi um chacoalho tão esquisito que eu não esqueci. Eu realmente ficou com a cabeça doendo o dia todo. E realmente cria uma resistência, vai né? Criando, aí eu fico imaginando assim, o cara que luta muitos anos, esses golpes que pra mim assim dói, deve ser... Cara, pra eles não é nada, mano. Não é nada, né? Não é nada. Você vai criando uma resistência e a gente tem que respeitar isso, cara. Às vezes, muitas vezes, você quer entrar em um nível ali já absurdo, vai entrando devagar, você vai criando uma resistência, daqui a pouco aqueles golpes que você sentia no início, como a sua experiência, você não sente mais. Vai virando algo comum pra você, né? A gente tem muito isso nas aulas também, quando os alunos iniciam e vai chutar o Thai-Pad. Nossa, que Thai-Pad duro, é ruim pra chutar. Não é, porque a pessoa não tem uma certa resistência ainda para poder fazer os golpes. De acordo, ela vai pegando a resistência, ela fala, caramba, isso aqui para mim não é nada. Hoje eu faço 20, 30 chutes e não sinto nada. Eu vou puxar agora aqui para minha área, que para quem sabe aqui eu sou médico,
E isso aí é um fenômeno neurológico que chama de dessensibilização. É a mesma coisa que acontece quando você está usando óculos muito tempo, você esquece onde é que está o óculos, você vai ver ele está na sua própria sua cara. E você não sabe porque o seu cérebro, um estímulo contínuo, que o seu cérebro entende que ele é um estímulo não nocivo, ou seja, que não causou dano real, né? O seu cérebro tende a dessensibilizar aquela percepção para economizar processamento. Porque, por exemplo, o óculos encosta na pele, aquilo ali são milhares de receptores de tato que estão percebendo a presença daquele óculos naquela localização, com aquela intensidade. Só que se você usa aquilo ali continuamente, seu cérebro entende. Isso aqui é um estímulo não nocivo, que eu não preciso ficar recebendo informação. Aí ele dessensibiliza. Então, a pessoa que chuta muito, por exemplo, seu cérebro começa a entender que aquele é um estímulo contínuo, não nocivo, né? E que não precisa ficar sendo percebido. Então, a pessoa fica desensibilizada. Essa é a explicação neurológica, né? Legal, né? Inclusive... Interessante. E você tem uma história já há quantos anos mesmo de luta? Desde quando você começou? Cara, vai pra 14 anos, cara. 14 anos de luta? Aí de luta, né? E como que foi, assim? Quais foram as dificuldades que você enfrentou, Júnior, no início, assim, do seu treinamento? Você parece que você já tem, quando a gente olha pra você, o lutador de Muay Thai, ele também já é estigmatizado. Se bem que tem aquele cara famoso lá, que ele é bem gordinho, né? Como é que é o nome dele? Sempre tem O famosão aí, mundialmente conhecido dele, treinando, agora ficou famoso, inclusive, no Instagram, eu esqueci o nome dele. Mas você sabe quem é, né? Um gordinho que até aquele brasileiro lá foi lá treinar com ele. Você fala o Guy, né? O trainer Guy, né? Ele é um gordinho que, nossa, violento, cara. Ele é violento. Você tá louco. É violento. O treino daquele cara aquele brasileiro sinistro. lá que tava treinando com o Poatan, e como é que é o nome dele mesmo? É o Rangel? O Rangel foi lá. O Rangel Farias foi lá treinar com ele. Experimentar um pouco do cara. E ele é gordinho. Mas, no geral, se você for olhar, assim, é outro estereótipo também do lutador de Muay Thai. Sim, é um cara magro, magrinho, magrelo, trincado. A maioria são baixos também, não são cara altos. É? Sim, a maioria são... Então você, tirando isso aí, você... Cara, tem certas vantagens, Marco. A gente sabe que a questão da altura, para justamente aplicar uns chutes mais altos na cabeça, umas cotoveladas mais brutas na cabeça. Então, assim, às vezes a altura tem um pouco a ver. E isso não quer dizer que o baixinho tem mais vantagem que o alto, não. Isso vai depender muito. Mas a maioria das vezes, quando a gente vai casar uma luta, a gente nunca quer pegar um cara mais alto. É verdade. Cara, nunca quer pegar um cara mais alto, porque você olha ele de baixo pra cima, você fala, caramba, esse cara vai jogar um cotovelo aqui a qualquer momento. O cara vai parece que tá mais longe. Vai dar um chute na minha cabeça a qualquer momento. Então, assim, tem essa questão. Então, né? Você, se for olhar para esse lado, você já nasceu com certo privilégio, cara, nesse sentido, né? Tive um certo privilégio, sim. Quando você iniciou, você sentiu essa facilidade? Quais foram as dificuldades e as facilidades que você encontrou? Cara, no início, né? Falando um pouco da iniciação, eu sempre gostei do boxe, Marco. Sempre gostei do boxe, mas nunca tive a experiência de treinar, né? Chegando em Luiz Eduardo, eu comecei a fazer amizades e numa dessas amizades ele me convidou para fazer uma aula de Muay Thai. Cara, até hoje lembro disso, né? Na minha primeira cena ali, chegando na academia, cara. Foi muito bacana. E, cara, foi amor à primeira vista, cara. Eu gostava do boxe, como eu falei. O Muay Thai, quando eu vi que trabalha cotovelo, joelho e chute, falei, caramba, agora achei o completo. Achei um negócio aqui que realmente... Que eu vou me favorecer. Nossa. E aí me apaixonei, cara. Tanto que no primeiro ano, né, de treino ali, já fui desafiado a lutar. No primeiro ano? No primeiro ano de treino. Você lutou no primeiro ano? Eu já tinha um certo talento, cara. Como eu gostava muito, eu ficava muito treinando sozinho. Uhum. Tanto que quando eu cheguei, né, o professor logo falou, cara, você leva jeito. Né? E nisso, com um ano de treino, ele já viu ali que eu tinha potencial para competir. E iniciei minhas competições, né? Depois de um ano de treino? Depois de um ano de treino ali. Sua primeira luta? Minha primeira luta. Mas qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Cara, a dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas encontram é o medo, Marco. O medo, cara, ele trava sonhos, trava planos. O medo de quê? De encarar uma coisa nova. O medo, principalmente, de ser nocauteado. Você fala, caramba, vou ser nocauteado. O que as pessoas vão achar de mim? Então, assim, esse medo acarreta muita coisa de você falar assim, não vale a pena. Mas aí você decide superar esse medo, de você encarar esse medo, falar assim, não, vai ser um aprendizado. Você gera de outra forma, né? Consegue converter essa situação. Então, uma das maiores dificuldades foi justamente isso. Caramba, é uma coisa nova, eu vou entrar nisso aí, será que vale a pena? Né? Mas como eu era muito novo, cara, eu decidi encarar. Falei assim, cara, eu vou tentar.
né? E nunca tive empecilho para treinar, né? Mas essa parte de competição era um pouco mais complexa. É tanto que eu falei assim, cara, eu lutar? Não, você consegue. E aí fui. E foi onde a primeira competição? Minha primeira competição foi em Feira de Santana, cara. Campeonato Santana? Baiano. Campeonato Baiano de Muay Thai. Mas foi amador. 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 Comecei ali no nível amador. Graças a Deus me consagrei campeão nesse evento. Ganhou. Ganhei e fui selecionado para a próxima. Cara, eu consegui... Foi nocaute? Nessa primeira, a gente fez 3 lutas, cara. 3 lutas? Era um GP, né? No caso, você tinha 4 atletas do meu peso. Então, assim, um tinha que sair vitorioso, um tinha que sair com troféu, né? E aí a gente vai... mata-mata, né? Luta 2 contra 2, aqueles que sobraram não estavam. Então, nesse dia eu fiz 3 lutas, cara. E venceu quantas? Consegui vencer as 3, Venceu né? as 3. E sair como campeão baiano, né? Na época, se eu não estou enganado, 2011, 2012. Não, 2010, mentira. 2010, minha primeira. Mas quando foi que você levou o seu primeiro golpe de verdade? Que você falou, caramba, foi no treino ou foi na luta mesmo? Que você falou, caramba, isso aqui era pra me matar. Marco, na minha luta profissional, cara. Foi no profissional que você sentiu? Quando eu fui pro profissional, cara, aí o negócio aperta. Eu tomei uma luva muito forte, né, no rosto, a qual realmente minha vista apagou, né? A tal vendo estrelinha, como a galera fala, né? Eu comecei a ver estrela, cara. A partir desse momento você se tornou um verdadeiro samurai. Eu falei, cara, eu tinha tomado uma bomba tão forte. Então, assim... Como é que é a sensação? Cara, ainda bem que foi rápido, Marco. Mas é assustador? Demais, porque a sua vista apaga, pô. Você não vê mais nada, fala, e agora? Só que a minha foi um flash muito rápido. Veio essa bomba, fechei as vistas ali, apagou, vi aquelas luzinhas piscando, mas voltou muito rápido. E ali eu vi assim, caramba, agora sou eu ou ele. Aí foi ali que você entendeu. Forte. Ali que eu falei assim, agora eu preciso realmente decidir essa luta. Porque eu falei assim, eu não vou ser nocauteado. É a luta que tem um vídeo no YouTube? É o vídeo que tem no YouTube, cara. Cadê o videozinho, Matheus? Pra gente jogar aqui, só pra gente ver. Vou estar irreconhecível, galera. Vocês estão vendo isso com barbão Tava aqui. Tava sem barba. Cara, isso... Foi quando? Cadê você? Não é você isso aí, não, é? Aí, ó. Esse grandão aí, rapaz, magrelão. O cara queria te matar mesmo, hein? Não, ele começou com tudo aí, cara, ó. Veio pra cima, ele era um cara muito rápido. E esse aqui de branco é você? O short branco aí sou eu. Rapaz, aí você levou uma no queixo, hein, Júlio? Ó. Ele veio com tudo. Eu não tava achando a distância aí, né? Uhum. Essa foi a minha primeira luta profissional. E aí vi que ele é um cara muito rápido. Você observa que ele é um pouco mais baixo do que eu. Eu falei assim, vou começar a usar umas estratégias que dê certo, né? Tava tentando jogar um chute na cabeça. Foi nocaute no primeiro round, né? Você nocauteou ele? Aí eu começo a fazer o trabalho de clinch, né? Que é quando a gente segura no pescoço, né? Ali na parte da cabeça e pescoço, pra gente desferir os golpes com joelhada. E ele tava esperto no contragolpe, né? Isso. Lembrando que você aí, bateu ele no chão, pode isso? Não pode, né? Ali na adrenalina, cara, eu joguei um golpe ali legal. Ele tava caído, aí né? daqui a pouco o juiz Mas não pode, no Muay Thai é proibido. Não, no chão jamais. Se o cara sentou, já era. Importante lembrar, Marco, que essa luta não foi um evento de Muay Thai específico. Essa aí foi o K1. Né? O K1 é uma mistura de artes. Você pode lutar um Muay Thai contra um Karatê, um Muay Thai contra um Kung Fu... Enfim, karatê contra Kung Fu, só uma mistura de artes. E nessa eu peguei um cara que lutava Muay Thai também. Então foi Muay Thai contra Muay Thai. Então foi um jogo mais solto, né? Aí você observa como eu comecei a pegar, ó, na parte do clinch e desferi muita joelhada nele. Que eu falei assim, a estratégia que eu vou ganhar desse cara. Ele é muito rápido, eu preciso prender o jogo dele. E aí a adrenalina tava mil, cara. E na luta, assim, teve momentos que você percebeu que ele começou a sentir seus golpes? Ou já foi mesmo no final? Aí mesmo, agora, quando está passando, ó, você observa que ele começou a recuar mais. Ele tá mais devagar, né? Aí eu comecei a perseguir ele. Falei, vou pra cima e vou jogar a joelhada. Você pode observar que a parte que ele mais sente é na hora das joelhadas. Ó, ele recua. O tal do joelho é muita pressão. Eu vou pra cima. E eu sempre usei, Marco. Eu tenho 3 nocautes com o joelho, cara. Eu usei muito meu joelho, né? Por isso que eu falo da questão da vantagem de ser alto nessa questão, que você consegue baixar muito com facilidade a cabeça do seu oponente e desferir alguns golpes com o joelho. Mas ele entrou em golpes fortes em você, né? Sim, ó. Ele tava tentando sobreviver, né? Só que eu sempre colocando o mesmo jogo. Jogava ele na grade e joelho, cara. Joelho até... Olha lá, ele começou a receber os golpes mais limpos. Agora aí dá pra ver que ele começou a sentir. Rapaz, é um negócio ele não conseguia mais sustentar as mãos. Ó. Ele jogava, baixava e eu o joelho pra cima dele. E a galera deve ficar maluca vendo a trocação. E eu coloquei, Marco, olha lá, ó, a última joelhada e eu derrubei ele com um soco. E aí ele caiu. O juiz viu. Levantou mais não?
O juiz ali não deixou mais ele levantar, porque já tinha o quê? Quase um minuto ali de pancada minuto nele, sem cara. ele se defender, né? E aí me consagrei campeão. Aí o meu primeiro evento profissional. Rapaz, Cara, isso aí que foi legal, hein? foi muito bacana, cara. Que legal, Foi muito Júnior. bacana. Rapaz, lutar de verdade profissionalmente, todo mundo fala que é diferente, mas você sentiu assim uma mudança drástica de nível entre sair do amador pro profissional? Ou muda algumas coisas? Tipo assim, em termos de sentir o golpe, em termos de qualidade técnica do adversário, tem muita diferença? Tem muita diferença, Marco. Tem muita diferença. Primeiro, não que os golpes com proteção não machuquem. Machuca também. Mas, automaticamente, que você contar com proteção, você imagina ali, não, estou protegido. E quando não tem a proteção, que é praticamente o puro osso, cara, a canela sem cobertura nenhuma, ali somente a sua perna, somente o seu cotovelo, o seu joelho exposto. Fala assim, se entrar um golpe na costela, se entrar um golpe realmente contundente, vai machucar. Então, assim, essa diferença, cara, é tanto assim, a gente acha que só recebendo o golpe machuca, mas meu joelho ficou inchadíssimo no outro dia, de tanto bater nele, cara. De tanto bater, meu joelho ficou inchado. E assim, tem diferença. Lógico que tem diferença na luta amadora para profissional. Você já fez quantas lutas no total? Como é que é seu card aí? Eu fiz 6 lutas, Marco, de Muay Thai. 6 lutas de Muay Thai. E uma de boxe. Você fez uma de boxe? Fiz uma de boxe. Você tá brincando. Cara... E como foi? Louco pra dar uma joelhada, louco pra dar um chute, não podia, Marco. Só que eu queria ter essa experiência, cara. Uhum. Inclusive foi em Barreiras essa luta. Olha, né? Conseguimos fazer essa luta em Barreiras na época. Foram quantos rounds? Foi 3 rounds. 3 rounds. Foi Nocaute também? Nessa eu não consegui nocautear. A gente levou pra decisão do juiz. Decisão do juiz. Né? E terminou a luta ali na decisão do juiz. Tentei o máximo possível pra cima do nocaute, mas não consegui. O cara esquivava pra caramba, Marcos. Os caras do boxe são ligeiros demais, cara. É incrível. Mas foi uma experiência muito incrível, luta de boxe. O que eu acho mais legal no boxe é justamente você treinar o reflexo. Sim. A capacidade de você esquivar de um golpe é o que eu particularmente mais admiro. Que essa é uma diferença muito importante do boxe pro Muay Thai, né? No boxe você não quer levar nenhum golpe, porque todo golpe pontua. Justamente. Não é verdade? No Muay Thai você vai ficar paradinho, absorvendo golpes, grimando, defendendo pra você acertar o seu golpe também. Isso, vai estudar muito ali o seu adversário. E você dá aula também de boxe, né? Sim. Existe essa dificuldade do aluno que aprende só Muay Thai para depois migrar pro boxe? Ou do contrário, por exemplo, o aluno do boxe ficar querendo esquivar, ficar querendo abaixar a cabeça? Porque no Muay Thai, se você abaixar a cabeça, você é um alvo. Você toma joelhada, cara. Você toma joelhada na cabeça. No né? Muay Thai não tem como fazer a parte dos pêndulos, a parte de esquiva. É muito difícil. A única esquiva que a gente usa muito no Muay Thai é a esquiva para trás. Você sair do golpe para depois entrar. Agora, de baixar a cabeça pendular, isso no Muay Thai não existe. Então, assim, a postura é totalmente diferente. No Muay Thai você tem que ficar mais posicionado, mais firme. Já no boxe você tem que se movimentar pra caramba, né? A gente acha que porque não tem chute, mas a movimentação de perna no boxe é muito grande, cara. Você precisa ser muito rápido, né? E te dá uma certa liberdade por conta de balançar a cabeça, você fugir pra lá, fugir pra cá, passar por baixo. Então você te dá uma certa liberdade. Por quê? Não tem chute, não tem joelho. Então você sabe que o cara só vai desferir golpe com a mão em você. Então dá pra você brincar um pouco. Sair, esquivar, movimentar. E tem uma certa dificuldade para quem migra de uma arte para outra justamente por isso. Porque se você construir uma postura, né, ali na sua arte, para você migrar, você tem que quebrar toda aquela postura para tentar desenvolver, no caso, na questão do boxe, essa questão de agilidade, de esquiva e movimentação. Que no Muay Thai é bem mais centrado. Mas você acha que é mais difícil o cara sair do Muay Thai para ir pro boxe ou sair do boxe para ir pro Muay Thai? Eu creio que o cara do boxe ir pro Muay Thai. É mais difícil. É, por conta dos chutes, cara. O Muay Thai ele vai ter que segurar as pernas dele ali no lugar e vai desferir o golpe que ele já aprendeu. Agora o boxe, ele vai ter que aprender toda a parte do posicionamento para desferir chute, que requer muita postura e equilíbrio. E técnica, né? Pra chutar, técnica. que é difícil. Eu acho que a parte técnica do chute é mais difícil do que do golpe, do murro, né? Sim. Porque você tem que movimentar quadril, movimentar toda perna. uma biomecânica, Marco, para fazer a execução. Aliás, com chute você tem que movimentar o corpo todo. Tem que movimentar o corpo inteiro. E quando a gente defasa uma parte do corpo, o chute não sai tão legal. E o Muay Thai é específico, cara. Ó, chute de karatê é uma coisa, chute de kickbox é uma coisa, chute de Muay Thai é outra coisa. É diferente. A gente tem que entender essa questão de diferenciação de arte. Não tem como eu pegar um chute do karatê e dizer que é um chute do Muay Thai.
Cada um vai ter sua particularidade, cara. Então, existe a diferença até na parte técnica do chute entre as artes marciais? No Muay Thai exige muito equilíbrio, cara. Muito equilíbrio. Por isso tem que estar com uma parte do tronco muito forte, a parte do coque muito forte, para poder ter esse equilíbrio, para poder executar o short, principalmente com potência. É por isso que o cara do boxe é mais difícil dele conseguir absorver a parte técnica do Muay Thai. É por causa da postura totalmente largada, né? Totalmente solta. O Muay Thai, ou você firma a tua base ou vai tomar muito chute nas costelas. E então, para hoje, se você fosse falar para alguém que quer iniciar numa arte marcial, para desenvolvimento técnico, né? Não focando na cultura da arte marcial, mas para aprender uma arte marcial, você sugeriria que ele iniciasse no Muay Thai ou no boxe? Cara, e por quê? Marco, eu vou até abrir um pouco mais a visão. Você que tem interesse ou você que tem um filho, cara, qualquer arte marcial vai agregar demais na vida do teu filho, né? Na sua vida, porque eu creio que assim, a hierarquia, a questão do respeito, a questão da disciplina que a arte marcial traz é muito bacana, Marco, né? Então assim, qualquer arte marcial, seja ela karatê, kung fu, enfim, judô, jiu-jitsu, o kung fu tem preconceito. O kung fu não, tem suas histórias. Kung fu, não, pô, kung fu é sacanagem, né? Kung fu é muito filme, né? É muito filme. É muito cinematográfico, né? Parece que não é uma arte feita pra lutar, não. Mas enfim, continua falando. Sim, aí. Mas vale beleza. a pena entrar em alguma arte parte da luta, né, cara? A parte da luta é muito interessante, né? Vale a pena entrar. Eu vou puxar um pouco pro Muay Thai porque eu dou aula de Muay Thai e dou aula de boxe, né? Então, assim, é muito bacana. A gente acha que é uma defesa... Não é uma defesa pessoal, mas acaba sendo indiretamente. Porque você aprende a se defender e aprende a bater. Né? E uma das coisas que a gente faz é realmente não querer usar de esperteza porque você sabe. Automaticamente a gente vê que quando você passa a aprender uma certa arte marcial, cara, a tua cabeça muda, Marco. Você passa a respeitar e se controlar bem mais. Quem vai fazer... muito contrário que às vezes o pai ou a mãe pensa, vou colocar meu filho na luta, ele vai ser agressivo. Jamais. A cabeça muda, porque ele sabe que ele agora é uma arma em potencial. Ele sabe fazer, realmente, ele sabe bater e ele começa a se controlar mais. Então ele quer fugir da situação para poder não usar aquilo que ele sabe em certa ocasião de defesa. Precisar se defender de alguma coisa, ele sabe, né? Mas ele se policia muito para ficar ali na dele e evitar qualquer tipo de confusão, né? E se caso precisar usar, cara, ele vai saber usar, né? Então, assim, tanto dessa parte de defesa, como a parte que a gente tinha falado um pouco antes da questão da mente, né? A questão de você... Vai muito mais além do que uma luta, um exercício. Vai questão de bem-estar, cara, qualidade de vida, tá com a mente em dia, tá com a cabeça boa. Independente Para quem não sabe também, deixar aqui, Marco, eu sou profissional de educação física, né? Sou formado em educação física, então, assim, toda a parte da área de atividade física ou exercício físico, né, que tem uma diferença entre atividade e exercício, né? Atividade a gente sempre faz. Levanta, varre uma casa, lava uma louça, isso é atividade física. Exercício físico é algo que você destinou, separou para fazer. Uma academia, uma luta, isso é a parte do exercício físico. Então, assim, cara, agrega demais, tanto na parte física como na parte psicológica, né? E o pessoal fala que ostentação hoje é saúde mental, né, cara? Né? Hoje a gente precisa ostentar a saúde mental, cara. É importante demais para você, enfim, seguir com a vida. Tocou num ponto agora interessante. Uma pessoa que aprende arte marcial, ela se torna uma arma em potencial. Justamente. Inclusive, a criminalização de uma pessoa que briga na rua, por exemplo, pode ser, na maioria das vezes, por legítima defesa, né, ou resposta igual, mas se a pessoa for um lutador, ele pode ser indiciado por tentativa de homicídio, justamente porque ele é uma arma, né? Ele é uma arma. Então, o lutador, ele também tem essa preparação de entender que todo conhecimento que ele tá agregando ali é justamente para ele se tornar mais um protetor do que um agressor. Não é isso? Justamente. A mentalidade mais de proteção do que agressão. agressão. É só você olhar o histórico de quem... nas próprias escolas, né? A molecada que briga, muitas das vezes não é o cara que pratica arte marcial. Você vai ver que é um moleque que ele gosta de atentar, que ele realmente quer causar alguma coisa, e muitas das vezes ele até desafia aquele cara que sabe. Sim.
né? Então, assim, você vê o controle emocional e o controle psicológico dessa galera que faz luta. E é da arte, Marco. É da arte marcial isso, cara. Você se controlar. Você saber que você realmente é uma arma em potencial, mas você precisa controlar tudo aquilo que você aprendeu. E essa é uma virtude, na verdade, que muitas pessoas confundem, né? Que eu costumo falar. Porque a pessoa que ela é agressiva é diferente daquela pessoa que ela tem a capacidade de ser agressivo, né? Sim. Não existe virtude de você não ser uma pessoa agressiva se você não tem capacidade de ser agressivo. Então, por exemplo, uma pessoa que é efeminada, uma pessoa que é medrosa, uma pessoa que não tem virilidade, não existe a virtude da não agressividade, da pacificidade. Sim. Só existe virtude da pacificidade se você é capaz de provocar o dano, mas mesmo sendo capaz, você consegue controlar e não usar as suas armas, né? Eu costumo dizer que, na verdade, todo homem deve ter a capacidade de ser violento. Justamente, violento não né? significa ser agressivo. De proteger, né, De Marco? proteger quem proteção, você ama. né, cara? Proteger a sua família, proteger a sua Isso sociedade. É verdade, importantíssimo. Eu costumo falar uma frase que o pastor Paulo Borges Júnior, que é o pastor da igreja, acho que Sara Nossa Terra lá de Goiânia, ele fala que os homens são a linha de defesa da cidade, né? A linha de frente de defesa da cidade. Se sair uma notícia agora aí de que Luiz Eduardo está sendo invadido pelo Hamas, infiltraram aqui, o Hamas está invadindo Luiz Eduardo Magalhães, e não tem ninguém, não tem polícia, não tem exército para chegar aqui, quem é que vai sair para defender a cidade? Justamente, somos nós, cara. Somos nós, né? Quem é? Nós não vamos esconder dentro da nossa casa junto com as nossas mulheres e filhos. Nós vamos proteger eles lá. Justamente. E vamos sair para defender a nossa cidade. Só que essa capacidade de proteção vem justamente quando você tem essa capacidade de ser agressivo. E a virtude está em você não usar essa agressividade. E a arte marcial, um dos princípios, né, é justamente esse. Você se tornou uma pessoa agora conhecedor das artes. Você é uma potencial arma, você é uma arma, mas você tem essa virtude que também é desenvolvida junto, né? Porque eu acho que isso é importante falar, por quê? Porque muitos pais têm isso que você falou. Não quer colocar o filho na arte marcial por medo dele se tornar uma pessoa agressiva. E ao contrário, né, Marco? Muitas das vezes a criança é muito agressiva e ele coloca para poder... A gente já teve bastante casos lá na academia, a criança é muito agressiva, não consegue se controlar. E acaba colocando lá e a criança muda, cara. Porque ela viu ali, no momento que eu vou trocar uma porrada, no momento que eu vou me extravasar, vai ser aqui na academia. E aqui eu deixo tudo e quando eu for para a escola, enfim, para a rua, eu já tô com a minha cabeça extravasada. Né? Eu consigo me controlar. Eu sei que aqui eu não posso, mas lá na academia eu posso. Né? Que legal. Isso é algo que diferencia muito, né? Eu acho que na verdade, a minha opinião, sou um pouco radical com algumas coisas, Júnior. Eu acho que, na minha opinião, todo homem faz parte da formação de todo homem ter esse contato com a luta. Né? Mesmo que não seja uma coisa extremamente técnica, existe um livro do Douglas Wilson, chama Futuros Homens. Ele falou algumas coisas que todos os homens deveriam ter contato. Lá está a agricultura, o cara saber plantar, né? Para ele saber que existe essa coisa natural de você plantar uma coisa. Tá na essência, né, Marco? Isso é o provedor, né? Exatamente. E você saber que aquilo ali você vai colher algo que você está plantando. Então, plantar planta mesmo. Sim. A questão da carpintaria. Carpintaria de você conseguir construir algo. Vamos fazer uma prateleira, vamos consertar um móvel, vamos fazer... E a luta, tá lá. Ele coloca que isso é fundamental porque isso desenvolve a masculinidade, o instinto protetor da criança. Até para os pais aqui de Luiz Eduardo que conseguir entender isso, né? Às vezes você tem seu filho, você prefere deixar ele no videogame o dia todo, no celular o dia inteiro, do que tá lá, né? Isso forma o caráter da criança. O caráter de uma criança. Isso molda o caráter, desenvolve a personalidade da criança. Isso. Faz ele entender a dinâmica da vida social, do seu papel na sociedade de uma maneira muito melhor. E eu queria falar com você porque, assim, você, além de ser um lutador, como a gente falou aqui, chegou um certo momento na sua vida que você decidiu, além de lutador, se tornar professor. Você tem uma academia aqui, né? Em Luiz Eduardo Magalhães. Tem uma academia aqui. De treinamento, inclusive que eu faço treinamento lá. E quando foi essa virada de chave? Que você falou bem assim, cara, eu quero passar essa minha visão das artes marciais para os alunos que quiserem ter essa visão de artes marciais. Quando foi essa virada de chave na sua cabeça que você falou? É claro que isso também é um negócio para você, Sim. né? Que você sustenta a sua família com isso. Mas quando foi que você virou a chave que você falou, cara,
eu acho que agora eu posso começar a ensinar alunos acerca da minha visão das artes marciais? Então, eu comecei a observar isso, Marco, na parte que a gente acha que todo lutador ele é professor. Todo cara que sabe lutar ele é professor. Não. Primeiramente, cara, para o cara ensinar, ele precisa ter dom. Sim. Ele precisa saber o que ele está fazendo, cara. Porque é muito fácil, acho que todos nós tivemos experiência de professores bons e professores ruins. Aquele cara que colocava na nossa cabeça com tanta facilidade, aquele cara que empurrava na tora. Não, você vai aprender. Então, assim, a gente vê que quem tem talento e quem não tem. Então, assim, nem todo lutador vai ser professor. E eu já tinha esse talento, cara, de ensinar. Eu gostava, sempre nos meus treinos, eu estava querendo ensinar aquela pessoa que estava fazendo um pouquinho errado. Eu ia lá e corrigia. Não, faz isso, faz isso. Muitas vezes eu era até corrigido. Vai treinar, cara. Esquece os outros. Mas era a coisa que é minha. Então, eu já identifiquei isso em mim. E outra coisa é a questão da parte empresarial. Eu comecei a identificar que o ramo da luta, de ser competidor, não era para mim. Com vários outros propósitos, né? A questão, um chamado que eu tinha na igreja, né? Gosto muito de louvar, de poder estar ali em comunhão com a família. E eu vi que essa questão ia me levar para longe. E eu comecei a colocar diante de Deus ali realmente se era isso que ele tinha para mim, de ser um atleta, de ser um lutador. E acabamos que não era isso que Deus tinha para mim, mas Deus tinha para mim uma via empresarial. E com a minha entrada na parte da atividade física, né, que foi ali em 2015, né, que eu tive a oportunidade de cuidar da minha primeira academia. Né? Eu trabalhava com meu pai e meu pai sempre me incentivando ali a trabalhar na área dele, só que eu não gostava. Até o dia que eu comecei a fazer a faculdade de educação física e falei, não, eu gosto da luta, eu gosto do esporte, eu vou para a área de educação física. E ali comecei a trabalhar com meu pai ainda, porque não conseguia me sustentar ainda da parte da luta, né? Com as artes marciais. Com as artes marciais, e aí eu trabalhava com meu pai. Só que tivemos uma oportunidade muito grande de poder, a gente fazendo uma manutenção ali numa academia, né? E a gente teve a oportunidade a dona passar para frente essa academia. E quem foi que pegou foi eu. Falei, não, vou abraçar essa oportunidade, já estou estudando para isso e vou abraçar essa oportunidade. E nisso eu comecei ali tomar conta do meu primeiro negócio. Eu tinha 19 anos. 19 anos tive a oportunidade de cuidar da minha primeira academia. Cara, uma responsabilidade enorme. Mas era uma academia de musculação. Academia de musculação, era 2 andares, academia de musculação embaixo e eu aplicava arte marcial em cima. Ah, sim. Né? Então ele tinha os 2 nichos ali, tanto a musculação como a arte marcial. E ali comecei, aos poucos, trancos e barrancos, aprendendo muita coisa, era muito novo, né? Mas foi uma parte que veio muito aprendizado na minha vida, Marco. Tanto da questão de empreender, de poder lidar com funcionário, pagar funcionário, poder dar aula, conhecer muita gente, ali foi me ensinando muita coisa, né? Fiquei por esse período uns 3 anos e meio, e aí tive que sair por imprevisto ali de aluguel, essas coisas. Saí e montei mais uma vez, só que eu comecei do zero, não tinha nada, cara, né? Você vendeu toda a academia? Vendi toda a parte, né? Saí com um pouco Mas por quê? Tava dando prejuízo? Cara, a gente passou por uma crise muito ruim aqui no Luiz Eduardo na época, de 2015 para 2016, que realmente a cidade envolve o agro, né, Marcos? Então, assim, deu muito ruim para essa galera e a cidade abala todinha. E uma das coisas que abalaram foi a parte da academia, cara. Os pais tirando os filhos das aulas, muita gente trancando matrícula, e eu comecei a me apertar ali. Quando eu comecei a me reerguer, a dona do ponto quis aumentar o aluguel. E aí eu vi que não era viável, estava sendo estressante demais para mim. E eu falei assim, não, vamos dar uma pausa e eu não tenho problema nenhum de reiniciar. E foi quando eu abri mão ali daquele espaço, falei assim, vou montar outro espaço com um valor mais baixo para me poder descansar um pouco, mas também fazer a minha história novamente. Né? E ali comecei do zero, cara, do zero. Né? Para quem tinha um espaço de academia bem bacana, um espaço amplo, comecei a dar aula em uma área de uma casa. Né? Montava um tatamezinho ali e comecei. Eu tinha meus clientes. Eu creio que ali Deus já cuidava de mim absurdamente, né? Então, ali numa área de uma casa,
né? A gente começou a dar aula. Era muito engraçado, que a área era pequena, a marca era baixa, e eu tinha que colocar os alunos maiores para a parte mais alta para não bater o braço no teto. Você tá brincando. Era bem baixinho. E as crianças eu colocava um pouquinho para baixo para conseguir levantar as mãos ali, né? Foi um episódio muito bacana, só que assim, eu nunca reclamei, sempre falei assim, vou conquistar, né? E essa garagem é o mesmo local que você treina hoje? Hoje estamos no mesmo local, né? É o mesmo endereço. No mesmo endereço, só que a gente conseguiu agregar agora bacana. Você já chegou na parte boa, né, Marco? Eu cheguei na parte boa. Você chegou lindo com um demais, galpão, né? com um espaço bem Tá bacana, né? A gente tem muita coisa para finalizar ainda, mas já tá bem bacana de como a gente iniciou. E como foi essa expansão? Foi tranquilo? Cara, De onde é que Marco, veio esses recursos aí? Quando as pessoas me perguntam isso para mim, cara, eu falo que Deus ele fez milagre na minha vida, cara. Porque a gente luta sempre para conquistar as nossas coisas, mas é difícil. É difícil. Né? É difícil, não é fácil. E aí eu sempre lutando para conquistar e pagava as contas, sobrava um pouquinho e não era o dinheiro suficiente para a gente expandir, né? E Deus foi colocando pessoas na minha vida, Marcos. Eu lembro que eu coloquei meu joelho no chão um certo dia, muita luta, né? Eu não reclamava, mas eu questionava a Deus, Senhor, me ajuda. Né? Eu coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, as pessoas, elas têm... Eu vejo que as pessoas crescem muitas vezes com investidores, pessoas que apoiam ali, que dão um crescimento, eu não tenho ninguém. Na verdade, o meu único investidor é o Senhor. É Deus. Eu não estou reclamando não, Senhor, mas me ajuda. Marco, foi muito interessante isso, que quando eu... No outro dia, quando eu comecei a dar aula, né? Estava dando aula até para uma criança. O pai dela sentou ali no banco e começou a observar a aula. E ele olhava para o fundo, a qual eu já tinha começado um pouquinho do alicerce para fazer uma expansão, só que não tinha telhado ainda. E estava bem nessa época de chuva, cara. Tava começando para entrar essa época de chuva e ele olhou assim e falou assim, Júnior, como é que você vai dar aula aí, cara, se começar essa chuva? Falei, cara, Deus vai prover, eu falei assim para ele. E nisso, um milagre começou a acontecer na minha vida ali. Deus começou a colocar pessoas. Eu lembro que eu tinha feito uma oração para pedir e o Senhor me enviou logo no próximo dia. Foi muito incrível isso, Marco. Que legal. E aí, quando eu cheguei ali, conversando com ele, ele falou assim, você já fez o levantamento da quantia que você precisa para fazer esse telhado aí, cara? E eu falei, cara, já fiz. E falei para ele uma certa quantia. Cara, terminei a aula da filha dele, Marco. Quanto que era, Júnior? Abre o jogo. Cara, na época tava custando o quê? 6 mil. Em que ano, mais ou menos? 6 mil reais. Isso era em 2016, cara. 2016. Não, perdão, 2017. 2017. 2017. 6 mil reais. 6 mil reais. Eu não tinha essa grana, né? Era não é um valor exorbitante, mas eu não tinha essa grana. Uhum. E aí, terminou a aula da filha dele, cara, ele me pediu minha conta. Ele falou assim, não, me passa a tua conta que eu vou depositar o dinheiro na tua conta. Vai lá comprar o que você precisa, cara. Tá brincando. Marco, ali eu falei assim, meu Deus. Num certo momento eu entrei para casa e comecei a chorar. E falei assim, Senhor, foi muito rápido, o Senhor cuidou de mim muito rápido. Eu fiz essa oração e o Senhor me enviou. E ali começou todo um propósito de Deus na minha vida, Marco. Né? Deus começou a levantar pessoas para poder cumprir aquele chamado que Deus tinha para minha vida. Como você perguntou, né, como é que foi essa chave de você dar aula? Então, assim, além do propósito de eu dar aula naquele lugar, né, onde eu estou hoje, Deus tem um propósito muito grande de transformação de vidas, Marcos. Através do esporte. Através do esporte. Então, ali, a gente consegue realmente ajudar muita gente através do Muay Thai. Depressão, passando por um momento Depressão, estresse ao extremo. Acaba sendo um psicólogo, né, cara? Sim. A pessoa vai fazer aula muitas das vezes, Marco, já chegou o cliente ali meu, de querer sentar num tatame. Eu quero ficar sentado aqui, professor, só sentado. Eu me sinto muito bem aqui, eu sinto uma paz muito grande aqui. Eu quero ficar sentado aqui. Eu falei, uai, mas você não veio para fazer aula? Não, me deixa aqui. Eu gosto muito de ficar aqui. Então, assim, tem um propósito, Marco. Quando eu passei a entender isso, Deus começou a trabalhar na minha vida cada vez mais. Eu não sou apenas um professor de Muay Thai, mas eu sou um transformador de vidas. Uau. Né? E as pessoas começaram a vir até mim. E eu falei, Deus, comece a mandar pessoas até mim, pessoas que vão agregar aqui para mim e que eu vou agregar na vida delas. Né? São pessoas que com um propósito aqui. E Deus começou a enviar pessoas e graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito incrível, né? Tem ajudado muita gente. Deus tem abençoado muito ali a academia. E milagre, viu, Marco? Deus tem feito a cada dia nos surpreendido, né? Estamos com um projeto novo lá de expansão,
né? E tudo projeto de Deus, cara. Ali é a mão de Deus purinha, ali na minha academia, cara. Que benção, que bom saber. Porque às vezes a gente olha para as coisas concretizadas e a gente não sabe a história que tem por trás, né? O que a pessoa passou até chegar lá, né? Foi altos e baixos, cara. Imaginar uma pessoa treinando, quantos alunos você já conseguiu botar dentro dessa garagem lá? A garagem pequena, eu sei cara, qual que é a garagem. Eu falo que era Deus, pequena. cara. A garagem pequena era 3 metros, Marco. 3 metros de largura para... Era 8 de comprimento. Nossa, muito apertado. Cara, eu consegui e colocar... o teto baixo, né? O teto baixíssimo. Marco, eu consegui colocar ali 15 alunos, 15 cara. 15 alunos. Moça, era muito engraçado. Eu ficava perguntando, meu Deus, como que essa galera vem treinar aqui? Era muito engraçado, cara. E as pessoas não entendem, ficam com inveja, né? Mas não sabem esse momento. Não sabe a história, Marco. Muitas das vezes a pessoa te julga, Marco, porque ela não te conhece. As pessoas, às vezes, veem alguma coisa que falaram de você, ou às vezes, enfim, pela tua cara, né? Você precisa conhecer a história, cara. Quando você passa a conhecer a história, você fala, caramba, esse cara tem uma história admirável. Eu nunca imaginei que esse cara passou por isso, né? Eu louvo a Deus que, graças a Deus, Deus nunca deixou eu passar necessidade, Deus sempre cuidou de mim. Mas, para ele me mostrar que ele era fiel na minha vida, ele começou, aos pouquinhos, me mostrando migalhas. E foi crescendo isso, falar assim, filho, isso aqui é migalhas para você. Eu tenho muitas coisas maiores para fazer na sua vida. E esse reconhecimento foi moldando meu caráter a cada dia, cara. Sabendo que a minha dependência é de Deus, cara. E muitas pessoas, a partir dessa história, desses pequenos trechos que eu compartilho muito nas minhas aulas, as pessoas, caramba, começam a te admirar, né? E as pessoas começam a tirar todo aquele pré-julgamento que tinha de você e falar assim, agora eu sei quem é o Júnior. Eu sei quem é o Júnior de verdade. Que legal. E aí passa a admirar, né? Passa a admirar. Que antes tinha uma inveja e passa a admirar. E a gente tem que entender, Marco, que sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre e a gente tem que focar nas nossas metas, o que Deus tem para fazer na nossa vida e caminhar, cara. Seguir em frente e não ligar para esse tipo de coisa, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. Não olhar para né? trás. E eu falo para mim mesmo, né? Converso muito com Tássia, minha esposa, que o meu interesse ali, Marco, é ser referência, cara. Eu quero ser referência na minha área, tanto na parte do Muay Thai, como na parte da área física, como também transformação de vidas, como eu falei. Eu quero ser referência. As pessoas vão me procurar porque, cara, eu preciso ter um contato com esse cara. Eu preciso conversar um pouco com esse cara. E com a graça de Deus, a gente vai conseguir. Deus te usar como esse instrumento. Justamente. Né? Esse é o maior foco meu, cara. Realmente. Legal. Admiração que eu tenho por você, viu, Júnior? Prazer aí conhecer um pouquinho da história. E como que faz hoje para uma pessoa iniciar o treinamento com você? Quais são as modalidades que a pessoa pode participar lá? Se ela quiser, por exemplo, ter uma aula particular com você, 1 hora contigo, é possível? Tem aulas coletivas? Como que funciona? Hoje a gente tem aulas coletivas, aulas particulares, para quem gosta de um ambiente mais reservado. A gente consegue fazer esse atendimento, né? A gente tem algumas vagas ainda para atender a galera, né? Graças a Deus a gente tem uma agenda muito bacana, mas a gente tem algumas vagas ainda. Então, assim, quem quer treinar particular, entrou em contato, a gente consegue alinhar uma hora que eu tenha disponível e que a pessoa consiga também. Fora isso, as turmas são muito bacanas, Marco. A gente tem umas turmas lá muito bacanas, a galera é muito extrovertida. E essa ideia de turma, a gente até fez uma postagem recente no nosso Instagram, né? @FightGym, sobre as vantagens de treinar em turma. Então, assim, você que quer treinar, gosta dessa coletividade, dessa galera, dessa animação, a turma é muito bacana. A gente tem um site hoje, Marco, né? Que você consegue fazer todo o agendamento, né? Consegue ver os nossos planos, ver as nossas grades de horários e para fazer a sua aula experimental também. Mas é muito simples, cara. Você não conseguindo entrar no site, no Instagram mesmo, no meu Instagram, no Instagram da academia, no WhatsApp, tem meu WhatsApp lá no Instagram, você consegue agendar sua aula. Lá não tem muito segredo. Chegou, visitou, tá livre para fazer uma aula experimental com a gente. Tem como fazer aula experimental. Hoje a gente oferece o Muay Thai, o boxe também, por enquanto Muay Thai e boxe, né? E a parte da musculação também, né? Só que a nossa musculação é mais personalizada. Entendi, é voltada mais para preparação. Mais para um trabalho personalizado do que para uma galera que quer, né? Não é para fisiculturismo, nada. Não, é um negócio mais elaborado, Entendi, né? Então, legal. Quem busca um trabalho mais específico na parte da musculação, um treinamento personalizado no Muay Thai e também na turma a gente tem como agregar para essa galera. Que legal.
E onde é que fica localizado aqui no Luiz Eduardo Magalhães? Estamos localizados há 7 anos já. 7 anos 7 anos que tá já naquele ali lugar? na rua 31 de Março. Rua 31 de A Março. famosa Rua do Colégio Semió. É, famosa. Né? Famosa. Rua do Colégio Semió, ali não tem erro. Né? Chegando ali na Avenida Tancredo. Rua 31 de Março, número 551. Estamos localizados ali a Fight Gym. Né? Fight Gym, que tem uma fachada grande, lá não tem como errar, né? Não tem como errar, Não tem como errar, não tem nem nada pra se confundir. É, Chegando lá não tem na como. rua, você acha. E fica aberto lá, se a pessoa quiser chegar lá, qual horário que ela pode ir lá pra conhecer? A gente está aberto das 6 da manhã. 6 da manhã já começa a primeira turma. Até meio-dia, cara. 11 horas eu tô dando aula lá. Se eu não tô dando aula em turma, eu tô dando aula particular. Então, das 6 da manhã até as 11, a gente retoma às 15 horas. 15 até... Às 15 horas até as 9 da noite tá rolando treino lá. Ó, que legal. Se alguém quiser ir lá conhecer, É uma pode ir lá. oportunidade, viu, galera? Aconselho demais, né? Puxando aqui pra a sardinha pro meu lado, mas é bacana. Você vai gostar. Tira esse pensamento que você tem da luta, faça uma aula experimental e você vai me dizer o que você achou. É, eu recomendo. Inclusive, minha esposa vai começar logo quando terminar o resguardo dela também. Aí, bacana Meu irmão demais. já começou a treinar lá também, que eu coloquei. Meus amigos, tá tudo indo pra lá, tô colocando todo mundo pra lutar. O Marco tá trazendo bastante gente, Tá viu? sendo A bastante gente, galera. porque é realmente algo bom. O que é bom, eu recomendo. gente Vocês sabem recomenda. que eu não tenho ladainha, eu falo a verdade. Realmente, a luta é algo transformador, porque é um jeito legal, extrovertido, com muita adrenalina, porque é uma prática de esporte que libera muita adrenalina, então te dá energia. Se extravasa de Se verdade. né? extravasa, te dá energia pra continuar o dia ou pra lidar com situações difíceis. Por isso que talvez seja muito terapêutico em pessoas que Terapêutico, estejam passando por quadros depressivos, e eu recomendo demais. Eu já recomendo para os meus pacientes a prática de exercício físico de maneira geral. Sim. Mas o esporte, a arte marcial, a luta, ela é realmente algo muito positivo. Eu recomendo para todo mundo. Vai lá conhecer a Fight Gym. Vai lá, ali, galera. É um prazer que receber bairro que é aquele vocês. ali? Jardim Paraíso, cara. Jardim Paraíso. Não tem Jardim erro. Paraíso. Jardim Paraíso, Rua 31 Legal. de Março. Na rua do CMO. É isso. Alegria, Júnior, estar aqui com você. Um privilégio mesmo. Prazer, uma alegria, uma honra, porque eu não admiro você apenas como profissional, mas como pessoa, como família. Né? Uma pessoa honrada com a sua família aí, na sua igreja, servindo a comunidade, servindo a igreja, servindo a família. E é assim que todo homem deve ser. Servir a sua família, Buscando servir o alvo, a né, sua igreja e servir a sua comunidade. Assim a gente consegue refletir a glória de Cristo, ser Cristo aqui na sociedade. Verdade. E por isso que eu admiro você, por isso que você tá aqui hoje. Pode Up é exclusivo, né? Qualquer pessoa que vem aqui não. É só os mais tops, os Me mais sinto honrado feras. demais, cara, de estar aqui participando aqui desse momento, né? Alegria. O podcast ficou lindo aí. Show demais. Quem quiser pode alugar aqui, o estúdio aqui tá pra quem quiser. Manda um recado aí pra galera, pra gente finalizar o podcast aí. Fica à vontade aí pro público de Luiz Eduardo Magalhães e região. Galera, uma parte assim incrível que a gente sabe que hoje está cometendo muito a galera é a parte de depressão. Se apegue a Deus, tá? Completamente. E uma coisa, busque ajuda. E eu quero dizer para você que eu sou uma dessas ajudas, né? Eu tenho, na parte lá da academia, a gente tem ajudado bastante gente que está com a cabeça muito cheia. Então, assim, não perca tempo. Tá sentindo algum sintoma depressivo, tá se sentindo isolado, sozinho, vai lá. Eu tô disposto a ajudar você, tá? Tô disposto a lutar junto, essa luta contigo. E eu tenho certeza que a gente vai vencer, tá? A gente busca justamente a qualidade de vida, a qualidade de mente. E eu sei que você nasceu para vencer. Lembra sempre disso, você nasceu para vencer, tá? É esse recado que eu deixo, Marco. As pessoas que estão buscando essa saída, eu quero ser um potencial para poder estar tirando essa galera desse cativeiro. Que né? lindo, cara. Que lindo. Amém. Privilégio. Para vocês que acompanharam o podcast aqui na íntegra, não esquece de compartilhar com seus amigos. Vocês viram que conteúdo incrível que a gente está produzindo aqui, né? Pessoas que estão precisando, às vezes, quebrar esse preconceito acerca das artes marciais. Compartilhe com seus colegas e a gente vê vocês no próximo episódio do Pod Up. Um grande abraço. Valeu, galera. E até a próxima. Até mais.